Você sabia a relação existente entre porcos, suínos e o tratamento da diabetes no passado? Não? Pois eu vou te explicar isso rapidinho, numa linguagem bem simples e objetiva, só que antes disso eu vou me apresentar aos que estão chegando por aqui. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário aqui no estado do Piauí. E convido a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal. Ativa também aí o sininho da notificação, assim sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. É importante também que você deixe o teu like para resultar em engajamento aqui no YouTube. Pois bem, eu vou direto ao ponto. Gente, para que eu esteja aqui falando, gastando energia com a minha movimentação dos músculos faciais, raciocinando, respirando, meu coração batendo, eu preciso dessa energia disponibilizada dentro das minhas células. E essa energia eu obtenho como? Eu obtenho na minha dieta a partir da ingestão de carboidratos, arroz, macarrão, pães, pizza. Bom, quando eu estou ingerindo os carboidratos, a minha digestão vai desdobrar, quebrar esses carboidratos em glicose. E a glicose é a molécula energética que as minhas células precisam. Depois que eu me alimento, o meu sangue fica repleto de glicose. E aí a insulina tem que entrar em ação, porque a glicose só consegue entrar nas minhas células para elas extraírem a energia da glicose com a ajuda da insulina. E quem produz a insulina? O nosso pâncreas. Existe um grupo de células no nosso pâncreas chamada ilhotas de Langerhans que produzem a insulina. Acontece que alguns tipos de diabetes, o diabético tipo 1, por exemplo, não consegue produzir a insulina. E após as refeições ele tem que injetar insulina na região subcutânea para poder a insulina fazer esse papel que normalmente ela faz em pessoas plenamente saudáveis. Pois bem, no passado a estratégia qual era? Era pegar pâncreas de porcos, porque o porco é o bicho do ponto de vista imunológico mais parecido com o ser humano, e se extrair do pâncreas dos porcos a insulina para os diabéticos. Era um processo muito trabalhoso, como eu disse no início desse vídeo. Em média, para cada 80, 100 quilos de pâncreas, se conseguia apenas 1 grama de insulina. Era um processo muito trabalhoso e resultava em efeitos colaterais, porque a insulina não era a insulina humana, era a insulina de um bicho parecido, imunologicamente falando, com o ser humano. Pois bem, eis então que aparece a tecnologia do DNA recombinante, que alguns chamam de engenharia genética. E no início dos anos 80 houve uma grande revolução. Ou seja, cientistas conseguiram pegar enzimas chamadas enzimas de restrição e cortar o gene humano da insulina de células humanas. Eles extraíam de um ser humano células normais, cortavam com essas enzimas de restrição o gene da insulina e colocavam esse gene da insulina dentro de bactérias. A bactéria Escherichia coli, por exemplo. Faziam essa bactéria se multiplicar em larga escala em meio de cultura e faziam essa bactéria produzir insulina a partir do gene humano que estava dentro dela. Na prática, o ser humano começou a escravizar a bactéria Escherichia coli para que ela, transformada com um gene humano, pudesse produzir a insulina genuinamente humana. Depois disso tudo, era fácil. Basicamente se fazia a purificação da insulina, tirava-se a insulina daquele caldo bacteriano, purificava-se a insulina, agora uma insulina verdadeiramente humana, e estava pronta a insulina para os diabéticos, com quase nenhum efeito colateral. Pois bem, essa conquista foi muito importante porque melhorou enormemente a qualidade de vida dos diabéticos, melhorou enormemente a sobrevida dos diabéticos e uma condição praticamente normal de vida. Bom, a partir desse conhecimento, inclusive, outros hormônios foram produzidos. Por exemplo, crianças que têm nanismo tomam o hormônio do crescimento produzido por essa mesma técnica. Algumas vacinas foram produzidas por essa mesma técnica, inclusive vacinas contra a Covid-19. Então a ciência passou a partir desse ponto dominar uma tecnologia de inserir genes de outros organismos em bactérias para a partir daí produzir aquilo que lhe interessa. Eu mesmo na minha tese de doutorado usei essa técnica para produzir uma proteína de um protozoário chamado Leishmania e a partir daí produzir uma vacina contra o calazar canino. É isso, gente, é a ciência contribuindo para melhorar
a qualidade de vida das pessoas. E a ciência não parou por aí. Outras técnicas foram desenvolvidas para ajudar as pessoas com diabetes, como, por exemplo, uma bomba de infusão que trabalha a partir de um implante subcutâneo nas pessoas. Isso mesmo. Ao invés do diabético atualmente estar tomando uma injeção diariamente, depois das refeições, ele tem uma bombinha introduzida na região subcutânea e um sensor mede a cada hora a quantidade de glicose do seu sangue e vai injetando insulina ao longo do dia para manter a normoglicemia, ou seja, a glicose do sangue normalizada. Dessa forma, a bombinha de infusão, ela facilita muito mais a normalidade da glicose do que a injeção tradicional que os diabéticos tomavam. Assim, o indivíduo diabético passa o dia inteiro com a glicemia praticamente normalizada e isso traz um conforto muito maior para ele. Recentemente, inclusive nos Estados Unidos, estão sendo feitas pesquisas no sentido de se introduzir genes humanos normais de produção de insulina em células de pâncreas de pessoas com diabetes para que essas pessoas voltem a ter uma condição de vida normal. Os resultados são muito promissores e eu diria a vocês que dentro de alguns anos, talvez algumas décadas, nós teremos a cura definitiva do diabetes. Até lá, é importante que a gente reduza a ingestão de carboidratos, principalmente aqueles de assimilação rápida, que a gente faça atividade física regularmente, porque isso é importante na prevenção do diabetes. Espero que eu tenha podido contribuir com vocês, passando um pouco de informação científica numa linguagem simples e objetiva. Se você gostou, deixa teu comentário, tua curtida, compartilha esse vídeo. Forte abraço, até a próxima.